Olá, meus irmãos em Cristo Jesus. Já começa o dia aqui, esse momento aqui, desejando a paz do nosso Senhor a todos os irmãos aí na fé de Cristo. E fico feliz por mais um momento. Não deixarei, de falar, essas palavras. Como é bom poder aqui estar junto com vocês e vir crescer em espírito e em verdade nos caminhos de Cristo Jesus. Que Deus abençoe nossa vida grandemente. Que nesse momento que estamos aqui agora seja de grande crescimento e que Cristo Jesus, venha falar por mim, que eu venha ser um instrumento em suas mãos, que possamos crescer junto nesse momento. E vamos dar continuação ao estudo ilustrado, Creio eu que coisa de 4 semanas estaremos acabando ele, mas não iremos parar. Temos mais já estudos aí pela frente. E é a obra de Deus. Quanto mais você se aprofunda, quanto mais você busca nela, mais ela te completa, mais ela te deixa forte para a provação do inimigo. E toda nossa vontade, todas nossas intenções tem que ser essa, Estar cada dia mais próximo do Senhor Jesus e se entregar a Ele, por inteiro. Amém? Então vamos orar, levar nossos pensamentos ao Seu Pai e começar nesse momento especial, importante para a glória dele. Amém? Oremos. Seu Deus, Pai eterno, bondoso e Criador do céu e da terra. Aqui estamos, Pai, mais um momento para crescer em seus caminhos, na sua palavra, e que o Senhor, Pai, venha me usar para vir falar, a sua vontade, falar a sua palavra. Obrigado, Pai, por todos os livramentos que o Senhor nos permitiu essa semana, e que esse estudo que venhamos fazer seja de grande crescimento, que possamos estar cada dia mais próximo do Senhor, Pai, que venhamos ter um coração limpo e entregue inteiramente ao Senhor. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, agora hoje nós vamos ver sobre o quê? Princípios da vida cristã. Princípios de uma vida cristã, Só ajeitar um pouquinho o estudo. E hoje vamos entrar nessa parte aí que também tem, Não é só você chegar no lugar, Você também tem que ter um jeito de se portar. Como pode dizer um jeito? Questão de oração, estudar a Bíblia diariamente. Essas coisas aí que vão nos tornar cada dia mais próximos, mais firme na rocha, em Deus. E o primeiro ponto, vamos ver hoje é oração constante, Oração constante. Nessa primeira parte vamos ver 5 pontos ali, das práticas de uma vida cristã, E o primeiro é a oração constante, E nós vemos essa passagem lá em Colossenses, Quem tiver com sua Bíblia, que puder acompanhar, é melhor ainda, Porque a palavra de Deus sempre se renova, Colossenses está ali perto de Efésios, Gálatas, Filipenses, e a passagem de hoje está no capítulo 4, verso 2. E assim diz, continuem a orar, vigiando em oração com ação de graça. Então a palavra de Deus vem falando que continue orando, Continue buscando, persistindo, Eu estava vendo uma parte hoje, numa leitura de um livro de autocrescimento pessoal, Desenvolvimento pessoal, que vem falando, sobre a questão dos mormons e também da questão da oração, A questão dos mormons, eles meditam muito. A questão dos crentes, até dos católicos, dá o exemplo das freiras, que também estava dando exemplo no livro, que são do constância, de oração. E isso tem uma aproximação tão viva, uma concentração tão mais próxima de Deus. E a palavra vem nos recomendando isso, O próprio Deus vem nos dizendo, continue a orar, vigiando em oração, com ação de graça. Amém? E vamos para o segundo ponto, Agora vamos ver em João, quarto livro da Bíblia. E hoje nós vamos ver também sobre... isso mesmo. Agora vamos ver sobre estudar, Estudar diariamente a Bíblia. João 5:39. E assim diz: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então aqui, vem dizendo o quê? Vocês examinam as Escrituras, Vem dizendo o povo ali daquela época, porque julgam ter nelas a vida eterna. Porque julgam, ter nela a vida eterna, a Bíblia, a palavra de Deus. E no finalzinho desse versículo vem afirmando, e são elas mesmas que testificam de mim. Testificam de quem? De Cristo, de Deus, do Espírito Santo, do Espírito de profecia. Ela que vem testificando sobre o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Terceiro ponto, vamos Hebreus 10:25. Hebreus já está ali depois, de 1 Timóteo, por ali. Hebreus 10:25. E assim diz, não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário,
façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, frequentar a igreja e pequenos grupos, né? Sempre estar envolvido ali com os irmãos, em oração, crescendo espiritualmente junto com eles. Isso nos aproxima. E aqui no final do verso, né, vem dizendo algo que eu creio muito, né? E que estou colocando cada dia mais certeza em meu coração. Eu queria que todos nós também pudéssemos ter essa certeza, né? Que o quê? Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Isso é a maior verdade que podemos ter, meus irmãos. O dia está cada dia mais próximo. A vinda de Jesus está a um passo de acontecer. E como nós estaremos, né, quando ele vir? Então, possamos vir, né, ter mais comunhão com os irmãos, orar, ler a Bíblia. Mas não para por aí. Temos o quarto e o quinto, né? O quarto está lá em Marcos 5. Marcos 5, que é o terceiro livro da Bíblia, do Novo, né, Novo Testamento. Marcos 5, do 18 ao 20. Cadê? E esse vai vir falando sobre o quê? Testemunho constante, né? Que são testemunhos constantes. 18 ao 20 diz: Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Só confirmar aqui. E se eu não me engano aqui, esse aqui era o que tinha uma legião, né, de demônios, né? E ele queria continuar a jornada com Cristo Jesus, pelo que nós vemos aqui no verso, né, essas passagens. Mas Jesus falou para ele ir para sua casa, né, e mostrar o seu testemunho, mostrar o que Cristo fez na vida dele. E assim somos nós. Eu já vi vários testemunhos de pessoas na igreja que era do mundo afundado mesmo, questão de droga, mulheres, coisas erradas, tudo isso, né? E por meio do testemunho dele, ele conseguiu trair várias pessoas, né? Pelo meio do Espírito Santo, com certeza, para dentro da igreja, aos pés de Jesus. E isso é importante, você mostrar o testemunho, a mudança que Cristo fez na nossa vida, na sua vida. E agora vamos para o Deuteronômio 6:7. Esse aqui, se eu não me engano, é o quarto livro também da Bíblia. É o quarto? Acho que é o quinto. Vamos ver aqui. Levítico, Números. É o quinto. Quinto livro agora do Antigo Testamento. Deuteronômio 6:7. Deuteronômio 6:7. E assim diz. Agora vamos ver sobre a parte, né, da família, né? Você as inculcará e seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então aqui vem falando sobre o quê? O culto familiar, a questão da comunhão ali da sua família com a questão da palavra de Deus, né? Ter sempre um culto, oração, louvor. E aqui a palavra vem recomendando, né, para os pais ou o marido, né, de certa forma aqui, para que ele não cessar de falar, mas falar constantemente, né, dia e noite, de manhã e tarde, sobre a palavra de Deus, né, dentro do seu lar. Mas vamos continuar, né? Agora nós vimos na primeira parte, né, os 5 pontos, né? Primeiro foi oração constante, estudar a Bíblia diariamente, frequentar a igreja, estar em comunhão, o seu testemunho e a questão do culto familiar. Essa foi o que? Prática de uma vida, né, cristã, né? Agora vamos pro B, né? Deixa eu ver, não, passei errado aqui. Aqui. Estilo de uma vida cristã, né? Agora vamos ver o estilo, né, de uma vida cristã. Primeiro, né, Gálatas 5:13, né? Servir ao próximo e fazer o bem. Isso é um perfil, né? Perfil não, um estilo, né, de uma vida cristã. Sempre servir o próximo. E isso nós vem em Gálatas, né? Gálatas 5:13. Vamos lá, abrir lá. Ó, tá no Novo Testamento, Gálatas, perto ali de Filipenses não, Efésios. Gálatas 5:13. 5:13 diz: Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Então a palavra de Deus vem falando que
servir ao próximo, né? Como Cristo serviu a todos, né? Devemos seguir esse grande exemplo que Cristo Jesus deixou para nós. Agora vamos para Tiago, né? Tiago 4:4. Ali perto de Apocalipse, Judas, 1ª, 2ª João, Tiago 4:4. E assim diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Glória a Deus, viu? Que passagem, viu, irmão? Se eu li essa daqui, eu não me lembro, viu? A palavra de Deus sempre se renova. E eu torno a ler ela porque é uma verdade tão reta, né, irmão? Ó, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, não tem como amar as paixões desse mundo, né? Ou você ama inteiramente a Cristo Jesus, a Deus, ou você ama o mundo. É esse caminho que Cristo vem mudando, né? Mostrando para nós. Não existe a opção mudando, somente é Jesus, né? A palavra de Deus é como uma espada, né? Como ela diz, né? De 2 gumes. Penetra até o mais íntimo do nosso corpo, né? Agora vamos para 1 Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. E assim diz, ó: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitam com domestia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. E aqui vem falando sobre o quê? Questão de se vestir, né? A forma que você se veste. A questão do jeito de você se vestir, no começo eu demorei um pouco, né? Para mudar minhas vestimentas. Não foi da noite pro dia que eu me tornei o que sou hoje. E sim, tem um longo processo. Mas o importante é persistir e ter fé que Cristo tem o melhor em todo momento para você. E assim foi o que eu fiz. Comecei a mudar, né? A questão das minhas roupas, meus sapatos, meu jeito de se comportar, minhas palavras. E assim Cristo quer, né? Porque Ele quer o nosso testemunho, né? Não muito bem Ele quer, mas meio quando você se entrega a Jesus, assim seu testemunho, né, será mudado, né? E assim todo o seu ser. Ninguém vai te forçar, te obrigar. Ninguém me forçou ou me obrigou a me vestir do jeito que eu me visto hoje. Mas sim foi o Espírito Santo que trabalhou na minha vida constantemente. Amém? Então, vestir-se com modéstia, né, e bom senso. Agora vamos para Romanos, né? Vamos para Romanos 13. Romanos 13, 1 ao 4, né? Que todos estejam sujeitos a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem fora por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade, existe a ordenança de Deus, e o que existe trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar quem pratica o mal. Então no começo que nós vemos, né, que a autoridade, né, porque não há autoridade que não proceda de Deus, né. Então as autoridades, as leis aí do mundo aí, não há, né, que não proceda de Deus. Mas também tem um porém aí. Deixa eu ver, tem mais uma passagem aqui, não sei se vai falar sobre isso, mas se não falar eu vou falar. Deixa eu ver aqui, 5:29. Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que os homens. Agora ela pega duas conexões. A palavra de Deus vem falando que devemos obedecer às autoridades, à lei do homem, né? Mas vem trazendo a segunda passagem, né? Que é o Atos 5:29. Vem dizendo que é mais importante obedecer a Deus do que o homem. Como é que eu vou fazer quando essas duas coisas se chocam? Quem é sua prioridade? Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus é essa, né? Então, devemos buscar o quê? Primeiramente a Deus.
tudo que vai contra a vontade de Deus, que vai contra o caminho de Deus, toda lei, toda autoridade de homem deve ser colocada de lado, e sim a lei de Deus em primeiro. Amém? Desculpa, meu irmão. Eu dei uma corrida agora de tarde, uns tiros hoje, puxada a respiração. Agora vamos para o que? Hebreus 13:4, né? Hebreus 13:4. E agora vamos falar para uma parte bem interessante. Eu tenho fé que não irá demorar a chegar a minha vez. E vem trazendo um conselho para mim, né? E para você também, que é o quê? Hebreus 13:4, que diz: digno de honra entre todos seja um matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e os adultérios. Então aqui vem falando, né, que são ser fiel, honrar, né, seu cônjuge, honrar sua companheira, seu companheiro, e sempre, né, buscar ter a fidelidade um do outro, a limpeza, a pureza, né, e sempre ser, né, próximo. Que querendo ou não, quando você se junta com uma pessoa, quando você se casa, quando você se torna uma única carne, que ela se torna parte de você. Então não há coisa melhor você amar ela inteiramente, né, como ama a Deus. Continuando, então nós vemos, né, um estilo de uma vida cristã, e agora nós vamos ver sobre prática de vida cristã, né? Ah não, nós vimos agora há pouco, né? Calma, deixa eu ver aqui. Foi. Cerimônias cristãs, né? Então o princípio de vida cristã nós vimos o ponto 1, ponto 2, e agora vamos para o ponto 3, né? Que é o cerimônias cristãs, né? Primeiro, né? Lava pés. Não sei se vocês sabem, né? Ou se já ouviram falar, não sei qual é a igreja de vocês, mas na igreja adventista nós mantemos isso, né? Questão do lava-pés. Porque a cerimônia é conjugal com as duas, né? Tanto o lava-pés quanto a questão da ceia, né? A questão do vinho, do suco de uva e do pão. Então, lava-pés, cerimônia da humildade, somos iguais perante a Deus. Então, uma cerimônia de humildade, mostrando que ninguém é maior que ninguém, mas sim somos todos irmãos, da mesma fé, na mesma altura, né? Mesmo nível. Somos iguais perante a Deus, né? Perante Deus. Santa Ceia, que é a questão do pão, né? Com suco de uva, relembra a crucificação de Jesus e nossa morte para o pecado. Amém, amém. O pão representa o corpo de Jesus que foi sacrificado por nós. Então o pão representa o corpo de Jesus que foi sacrificado por nós. E o suco de uva simboliza o sangue de Cristo vestido pelo nosso pecado. Então o sangue de uva simboliza o sangue de Cristo vestido pelo nosso pecado. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Para fechar, teremos duas passagens que será também de grande crescimento, que a palavra de Deus é maravilhosa, irmão. Quanto mais você busca, mais você quer entrar nela, né? Minha voz tá... Mas assim tem que ser, né, irmão? Nossa vontade, nosso coração, né? Se entregar a Deus. Não é fácil você chegar e sentar no lugar, começar a ler a palavra de Deus, ler e ler. Mas pela questão da persistência e oração, Deus faz toda a diferença e toda a transformação. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 28. É isso mesmo? 23 e 28. Porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Faça isto em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, que cada um examine a si mesmo antes de tomar esse passo, né? Ter a questão da ceia, né? E agora temos mais uma passagem, está lá em João, tá um pouco antes aqui. João 13, capítulo 13, versos 4, 5 e 15, né? Vamos para o primeiro. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando a toalha, cingiu-se com ela. 5. Em seguida,
Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. 15. Porque eu lhes dei um exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Ô, glória! Amém, viu, irmãos? Amém, amém. Jesus vem mostrando aqui a questão da ceia, né? A questão do pão, do suco de uva. Também ele vem mostrando a questão do lavar os pés, né? Dos seus discípulos, né? E ele vem dizendo nesse último verso, do capítulo 13 e 15, né? Que ele deixou o exemplo para que nós possamos seguir esse exemplo de Cristo Jesus. E assim possamos trilhar esse caminho cada dia mais adentro, né? Porque é o melhor caminho, o único que Cristo Jesus tem para nós. Louvado seja o nome de Deus. Obrigado por todos que assistiram esse vídeo. Que esse vídeo possa ser de grande crescimento e que possamos estar cada dia mais próximo do Senhor Jesus. Amém? Vamos terminar esse momento aqui com uma oração destinada ao nosso coração ao Senhor Jesus. Que oremos. Senhor Deus, Pai bondoso e eterno, obrigado por esse momento, né, que tivemos agora de poder fazer esse estudo, Pai, da Sua palavra e de se aproximar mais do Senhor e entender como é a conduta, né, a vida de uma forma correta de se viver de um filho do Senhor. Que possamos seguir esses princípios, esses caminhos, de acordo com a Sua palavra, Deus, fala. Obrigado a todas as oportunidades, todas as bênçãos. Que o Senhor esteja conosco em todo momento. Louvado seja o seu nome, que possamos entregar nosso coração inteiramente ao Senhor, que possamos se limpar de todo mal, de toda iniquidade, de tudo que não pertence do Senhor. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome de Deus, que possamos estar aqui para a próxima vez. Deus abençoe. Amém.